Quando a gente pega, por exemplo, Romanos 1, do verso 18 em diante, você vai ver um texto pesado, tremendamente pesado. Eu e o Fábio, nós estudamos esse texto com o pastor Estevão Kirchner, e eu lembro que quando a gente terminou de estudar esse texto, eu estava no Servo de Cristo, e a gente estava voltando, acho que para a igreja de Morumbi, era um silêncio absurdo entre nós dois, pela densidade e seriedade do texto. No verso 18, ele começa dizendo que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça que os homens praticam. Impiedade tem a ver com aquilo que é feito em relação a Deus. Injustiça tem muito a ver com aquilo que é feito em relação ao próximo. Então, o cerne do problema não é aquilo que eu faço para comigo mesmo, mas é a partir de mim mesmo o que é que eu firo em relação a Deus e o que é que eu firo em relação ao próximo. Portanto, existe algo dentro de nós que nos gera uma certa dificuldade e que acende a ira. Tanto que quando Jesus equaliza tudo isso, ele diz: olha, o problema de vocês é que, se vocês querem resumir a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não considera o próximo mais e nem eu mais, mas é amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu aprendo tudo isso? O fato é que há uma desfiguração nessa história toda, e a gente vê no texto de Romanos 1, a depravação humana crescendo, porque os homens sabiam da verdade, mas trocaram a verdade pela mentira, se afastaram de Deus, eles criaram para si ídolos, e aí Deus foi dando disposição mental, o coração escurecido, e assim ele vai trazendo uma realidade muito densa, pesada, feia, para dentro do coração humano. Termina esse texto dizendo um pouco mais a respeito da realidade. Ele diz: olha, o que eu quero que vocês saibam é que vocês chegaram nessa condição de depravação tão forte, que, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte. E aí Paulo vem descrevendo uma relação de coisas que se tornaram práticas nossas por causa dessa depravação, aonde o orgulho, o ser humano ama-se a si mesmo mais do que o próprio Deus e mais do que o próximo. Aí vai falar da injustiça, da maldade, da ganância, da depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícias. A próxima frase eu tenho falado: olha, as redes sociais têm evidenciado muito o coração humano, porque diz que eles são os bisbilhoteiros e caluniadores. Bisbilhoteiro é stalkear. Hoje a gente usa uma frase bonita, né? Uma expressão bonita para dizer: eu sou bisbilhoteiro, eu estou olhando a vida de todo mundo, e se for preciso eu calunio a vida de todo mundo, porque o texto fala de bisbilhoteiros e caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Mas aí depois ele descreve duas coisas que eu acho interessante. Eles desobedecem a seus pais, e depois ele vem, são sem amor pela família. Desobedecem a seus pais. Então é interessante como na descrição de Paulo da depravação humana, onde eu amo a mim mesmo mais do que a qualquer coisa, a tal ponto de que eu quebro a relação com Deus e eu quebro a relação com o próximo, eles se tornam desobedientes aos pais. Como é que eu posso olhar para a família e ver uma família viva, entendendo que a obediência é marca dentro dessa família? Isso se resolve quando a gente lê o texto inicial de Romanos. Ele vem descrevendo do verso 1 ao verso 7 quem Paulo é, mas ele gasta muito tempo dizendo o que o Evangelho é. E é o Evangelho que, de uma certa forma, corrige tudo isso. É interessante porque ele vem falando que o Evangelho é a respeito de Jesus Cristo, que é homem, descendente de Davi, mas que também é Deus. Ele trabalha todo o conceito da morte, da ressurreição, e aí ele traz o propósito de tudo isso. Ele diz: porque Deus
Ele está chamando para si o seu povo para a obediência que vem pela fé. É interessante como o Evangelho, ele resgata em nós a condição de obediência. O Evangelho, ele restaura em nós a possibilidade da obediência. O Evangelho, ele traz para nós esta condição de obediência. E Paulo ainda vai descrevendo, quando ele diz quem ele é, ele fala do Evangelho e para quem? Ele diz aos amados que estão em Roma. Ou seja, a Bíblia e ali a carta de Romanos, Paulo ele é interessante porque ele está trabalhando com uma igreja que está dividida. De um lado os judeus, do outro lado os gentios, principalmente os gregos, uns dizendo que tem mais doutrina e teologia do que o outro, que são mais praticantes da verdade do que o outro, que são mais obedientes do que o outro. E aí Paulo vem desmoronando tudo isso, dizendo, olha, a verdade é o seguinte: aquele que nunca entendeu que foi amado por Deus, nunca vai viver a obediência, porque o amor continua desqualificado dentro dele, desequilibrado dentro dele. O amor continua sem essa razão de ser, a incapacidade de poder amar o próximo como a mim mesmo. Portanto, eu continuo praticando iniquidades e injustiças, a iniquidade para com Deus, as injustiças para com o meu próximo, né? Ou seja, a obediência, ela começa a ser restaurada a partir do momento que a gente entende o Evangelho. O Evangelho, o cerne do Evangelho é o amor. Por que é que eu obedeço? Eu obedeço porque eu fui amado e eu obedeço porque eu amo. Essa é a verdade. A Dani me ensinou uma vez que a obediência, ela não parte do princípio que eu estou de acordo. Porque se eu estou de acordo, isso é conivência. A obediência, ela parte do princípio de que talvez eu não esteja de acordo. Porque a obediência, ela também não firma-se em cima daquilo que foi pedido para se obedecer, mas ela se firma em cima de quem pediu algo para que seja obedecido. Ou seja, porque ele falou, então o que ele falou eu obedeço, mas eu obedeço por causa dele. Então, quando eu começo a entender que este Deus me ama, a resposta natural é a obediência. Porque nós nos tornamos desobedientes? Porque a gente não entendeu esse amor. A gente ainda continua centrado num amor muito voltado para nós mesmos. O Evangelho vai resolver na minha família, na sua família e na nossa sociedade esse princípio de obediência. É isso aí. Muito bem. Gerson, por favor, assuma a tribuna. Privilégio a gente ter esse tempo aqui, conversarmos um pouco. Não sei se eu entendi errado a proposta, mas eu achei que a gente ia ficar aqui os três e a gente ia fazer uma fala assim mais informal sobre os temas, né? Mas o que eu coloquei no coração, me propus a partilhar é sobre o diálogo. Dá para a gente falar aqui, depois a gente continua aqui no sofá. O André termina falando sobre a eficácia do Evangelho, a suficiência do Evangelho, o poder do Evangelho. Viver uma vida centrada no Evangelho é um desafio para nós, não apenas quando a gente pensa na nossa própria, no ambiente ou na esfera, ou no âmbito mais pessoal da nossa fé. Viver a partir do Evangelho. Mas viver a partir do Evangelho é um desafio no âmbito da família, no âmbito da sociedade. Porque nós temos dois opostos, dois polos que são perigosos. O primeiro polo é o polo do legalismo religioso. Você é aceito se você merece. Você tem que merecer o favor de Deus, a bênção de Deus. Então você se esforça, e essa é toda a referência da religião, né? Toda religião parte do pressuposto de que
há um mundo espiritual que precisa ser aplacado, que precisa dos nossos rituais, das nossas cerimônias, da nossa liturgia, para nos favorecer. Toda religião parte desse princípio. Há uma realidade espiritual que precisa ser manipulada. E aí, quando a gente traz isso, que é uma herança da religiosidade mais antiga, do animismo religioso, para o cristianismo, a gente perde a dimensão do evangelho da graça. Então, esse é o primeiro polo, o polo do legalismo religioso. O outro polo é o polo da ausência de lei, da ausência de mandamentos, da ausência de algo que eu tenha a fazer, aquilo que o Dietrich Bonhoeffer vai chamar de graça barata. Aqui eu tenho que fazer tudo para merecer o favor de Deus. Aqui eu não preciso fazer nada porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é um Pai amoroso. Não é? Mas no centro, entre esse polo do legalismo moralista da religiosidade, que perpassa todo pensamento religioso desde sempre, desde que o homem é homem, e entre esse polo e o polo da graça barata está o Evangelho. E o Evangelho vai dizer, não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. E não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama, por causa de Cristo Jesus, por causa do que Cristo fez na cruz. Fiquei tocado com o teu fechamento sobre a centralidade, sobre o papel do Evangelho, que nos nivela tanto na desgraça, porque nós somos pecadores, não é? Todos nós, e nos nivela também na graça de Deus que nos restaura. Aplicar isso no âmbito da família, no âmbito do casamento, é um desafio. No âmbito da parentalidade, não é? A gente canta domingo sobre a graça, mas durante a semana a gente diz assim, se você não tirar nota suficiente, eu não compro o videogame. A gente canta sobre a graça. Nós somos agostinianos, como diziam os teólogos na teoria e na liturgia, mas na prática nós somos pelagianos. A gente tem que merecer o favor de Deus. Eu não ia falar sobre isso, mas o André me tocou ali. O Rodrigo me desafiou a pensar um pouquinho sobre diálogo. A nossa referência é o Deus triuno da graça. O Pai é Deus, mas nem é o Filho e nem é o Espírito. O Filho é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Espírito. O Espírito é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Filho. Vocês gravaram? Quem disse isso, quem elaborou essa formulação teológica sobre a Trindade foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, não é Agostinho da Grande Família. Esse aí é um anti-herói, não é? Agostinho Carrara. Agostinho de Hipona disse, o Pai é Deus, mas nem é o Filho e nem é o Espírito. O Filho é Deus, mas nem é o Pai e nem é o Espírito. O Espírito é Deus, mas nem é o Pai nem é o Filho. Então vamos falar juntos? O Pai é Deus, mas não é o Filho e nem é o Espírito. O Filho é Deus, mas não é o Pai e nem é o Espírito. O Espírito é Deus, mas nem é o Pai, nem é o Filho. Racionalmente, com todo o pensamento cartesiano que a gente herdou, né? Iluminista, como é que a gente resolve a Trindade? Esse mistério de uma só divindade em três pessoas. A gente não resolve, a gente se prostra e adora. A gente contempla, a gente se maravilha, a gente fica alumbrado diante dessa eterna comunhão de amor. Esse Deus que é amizade, esse Deus que é comunhão. Agostinho também nos lembra que Deus é amor, não é porque Ele nos ama. Ele já era amor antes de existir o mundo, antes de existir o ser humano, antes de nos criar. Porque nessa eterna economia de amor, nessa comunhão de amor, nessa convivência maravilhosa, misteriosa e eterna da Trindade, Deus já se amava. Deus já amava a si mesmo. No século XI, um homem de Deus chamado Bernardo de Claraval, um monge cisterciense, Bernardo disse assim, o Espírito Santo
é como o beijo de amor que trocam entre si o pai e o filho. Então, para falar de diálogo no âmbito da nossa fé, no ambiente da nossa fé, a gente tem que partir da Trindade, Rodrigo. A Trindade não é uma doutrina que a gente recita no credo ou na escola dominical, ou que é citada assim, en passant nas pregações. Na adoração, na liturgia, na música evangélica do nosso tempo, a Trindade desapareceu. Não existe mais esse mistério do nós, da primeira pessoa do plural. A Trindade como referência de relacionamento. O que significa ter um casamento, ter uma família trinitariana? O que significa ter um ambiente na igreja trinitariano? Um pouco de teologia aqui para provocar, falar para provocar, não é? Alguns já tomaram café, estão mais atentos aí à nossa provocação, não é? Eu penso que a Trindade, a teologia da Trindade, a doutrina da Trindade, a meditação no mistério da Trindade, um só Deus, mas três pessoas que se amam e que têm prazer umas nas outras, numa eterna comunhão de amor, nos ajuda a pensar o que é diálogo. E eu penso que para uma definição de diálogo que se baseia na Trindade, a gente precisa de três coisas. A gente precisa, em primeiro lugar, de escuta. O Pai ouve o Filho ouve o Pai, e o Espírito ouve o Pai e o Filho. Há um teólogo chamado David Bosch, que trabalha a missão da igreja, que ele diz assim: o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Espírito envia a igreja. Esse envio para a missão, esse envio para a vocação que a Trindade tem para nós, parte de escuta. Não dá para dialogar com alguém sem escutar essa pessoa. Um querido amigo e pastor, Osmar Ludovico, me ensinou que se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o mandamento 0 é: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, antes de amar, eu preciso ouvir. A escuta, portanto, é um ato de amor que se modela, que se referencia, que se inspira na Trindade. Jesus está orando por nós agora, nesse momento. Ele é o nosso intercessor, ele está diante do Pai intercedendo por nós. O Pai está ouvindo o Filho nesse momento. O Filho leva ao Pai as nossas necessidades. O Espírito, diz Paulo, intercede por nós diante do Pai, por meio do Filho, com gemidos inexprimíveis. Quando eu penso no mistério da Trindade, eu penso no mistério de um Deus que escuta a si mesmo. O Rubem Alves tem uma frase interessante. Ele diz assim: há muitos cursos de oratória, mas nunca ouvi falar de curso de escutatória. Lá no meu gabinete pastoral, há 22 anos, e agora no exercício, no estágio clínico, na reta final, Esther, da minha formação em psicologia, eu tenho aprendido a beleza da escuta. E lá no gabinete, lá no consultório, uma das reclamações que eu mais ouço dos cônjuges é assim: meu marido não me escuta, meu marido não me ouve. E às vezes ele vai lá, senta junto, né, no gabinete pastoral, né, e a mulher fala meia hora e chora, né, e descreve a crise, e aí ele está lá do lado mastigando chiclete. Quem sabe eu esteja sendo profético aqui nessa tarde. E aí eu falo: e você, querido, o que você tem a dizer? Eu não sei, pastor, está tudo bem, está tudo jóia, eu não sei que crise é essa que ela vê. Não há diálogo sem escuta. Há uma generosidade na escuta. Talvez o que há de mais precioso, o gesto mais generoso, mais precioso que eu possa fazer por alguém é escutar verdadeiramente essa pessoa. Então, sem
Sem a capacidade de escutar, não há diálogo. Diálogo, 2 logos, 2 discursos, 2 falas. Há muitas conversas que não são diálogos, são monólogos. Porque não há escuta. A segunda coisa que eu penso que é necessária para o diálogo, inspirado na Trindade, nesse Deus que é uma eterna comunhão de amor, esse Deus que ouve a si mesmo. Porque nós precisamos ouvir a nós mesmos também. É atenção. Sem diálogo, sem escuta não há diálogo, e sem atenção não há diálogo. E aí, sobre atenção, aprendi uma coisa muito preciosa com uma teóloga que nos deixou recentemente, a minha mãe, a irmã Nivalda, dona Nivalda, e ela dizia o seguinte: filho, presta atenção no que eu estou te falando. Sobretudo quando ela ia me dar uma bronca, uma dura, e eu olhava para o chão assim, sabendo que a minha hora chegara, estava à beira da morte, e ela dizia o seguinte: olha para mim. Eu falei: mamãe, eu estou ouvindo. Ela dizia assim: não, a gente ouve com os olhos. Escutar, atenção, melhor dizendo, é ouvir com os olhos. E os nossos olhos andam cansados, não andam, não? A gente está ficando cego de tanto ver. A gente está ficando surdo de tanto ouvir. Escuta. Sem escuta não há diálogo, sem atenção não há diálogo. E eu diria, para terminar, no último minuto que me resta, que sem respeito não há diálogo. Sem escutar, eu não dialogo. Sem atenção, não há diálogo. E sem respeito. Como assim respeito? C.S. Lewis diz que a gente nunca está diante de uma pessoa comum, porque não existem pessoas comuns. Todos nós trazemos dentro de nós um mistério da nossa narrativa de vida, da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas ilusões e desilusões, dos nossos anseios, dos nossos medos, dos nossos sonhos e pesadelos. E como assim você está diante de uma pessoa comum? Como assim o seu filho de 13 anos não merece o seu respeito e o meu respeito, o nosso respeito? Então eu trago como provocação uma pergunta a partir dessas breves ponderações que eu fiz aqui. A partir da Trindade eu proponho que sem escuta, sem atenção e sem respeito não há diálogo. Na nossa família, nos nossos relacionamentos e no âmbito da comunidade de fé. Porque a comunidade de fé é um desafio, irmãos. Há um corinho, quando você fala corinho, você entrega a idade, né? Igual mocidade, né? Quem fala que é mocidade, vamos lá na mocidade, porque não é mais moço. Há um corinho que diz assim: conviver com os santos no céu, que glória. Mas conviver com os crentes na terra, isso é uma outra história, né? Então, tanto no âmbito da família quanto no âmbito da comunidade da fé, se a Trindade, essa eterna comunhão de amor, não for a nossa referência, não haverá diálogo, não haverá essa escuta, não haverá essa atenção e não haverá esse respeito. Que Deus nos ajude, por sua graça e misericórdia, a dialogarmos, a escutarmos, a prestarmos atenção e a respeitarmos os nossos filhos, os nossos cônjuges, e qualquer pessoa que se aproximar de nós, porque não existe pessoas comuns. Todos trazemos um mistério grande dentro de nós. Que Deus nos abençoe e nos toque nessa tarde, irmãos. Obrigado, Gerson. Tia Esther, por favor. Vem cá, Esther. Bom, a gente já conhece, alguns de vocês, acho que a maioria já conhece a dona Esther, tá bom? E a Esther esteve com a gente no Congresso de Famílias ano passado. Ela é psicóloga, teóloga e muito mais outras
gabaritos aqui que eu não vou ficar falando muita coisa, porque vocês vão ouvir, quem nunca ouviu ela vai ouvir e vai saber que nem precisava tanta apresentação assim. Mas é muito bom tê-la conosco mais uma vez, Esther. Obrigado demais. Tá bom? Eu estou fazendo brincadeira de tia Esther porque para lembrar que ela não é a mãe do Fabinho, ela é a tia do Fabinho, tá bom, gente? A mãe é a dona Maria Inês ali, ó, tá? Tá bom? Esther, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E esse tempo de provocação é seu agora. Obrigada. Eu acho que aqui foi usado o princípio da criação, né? Primeiro os homens, encerra com a mulher. Né? Bom, estou contente de estar aqui mais uma vez e de rever pessoas tão queridas, rever o André, que sei lá quantos anos que a gente não se via, né, André? O Gerson até eu vi faz um ano, eu acho, menos de um ano. Né? Então, bem gostoso. Eu queria trazer aqui 2 textos que, quando a gente pensa em família, eles retratam famílias diferentes. O primeiro texto está em João 8, e é a história da mulher pega em adultério. Todo mundo conhece essa história, até quem não é de igreja, quem não lê a Bíblia, sabe dessa história, é uma história bem conhecida. Né? Então, é muito bonita essa história. Se você ler com atenção, ler um pouquinho antes, aonde que Jesus estava, antes dele ir para o templo, e ler também depois, é um texto, uma história muito enriquecedora. Nessa história, Jesus está no templo e uma mulher é trazida por um grupo de pessoas, um grupo de homens, para ser apedrejada. E era lei, era valer a lei, era legal apedrejar alguém pego em adultério. E aí, quem vai falar sobre esse texto amplia bastante, porque eles também queriam pegar Jesus, mas eu queria focar hoje aqui a forma como Jesus lidou com essa mulher e a forma como os acusadores dela estavam lidando com ela. Então, quem ficou lá de tocaia, para pegar ela em adultério, juntou um grupo ali de pessoas e levaram, então, essa mulher para se cumprir a lei. Quando ela chega, quando ela é apresentada para Jesus, e eles falam para Jesus, olha, ela está aqui, estava adulterando, e nós estamos aqui para apedrejá-la. O que Jesus faz? Jesus os convida a olhar para dentro. Os convida a cada um a avaliar a própria vida. E ele fala claramente, se vocês acham que vocês são melhores, num certo, ele não falou assim, não está traduzido assim, mas eu escuto ele falando assim, se vocês acham que vocês são melhores que ela, pode começar aí a apedrejar. Né? O que Jesus falou, se vocês não tiverem erro nenhum, comecem o apedrejamento. E todo mundo sabe da história. Eles foram embora, um por um, ficou só Jesus e a mulher. E Jesus está escrevendo no chão, quando ele levanta, ele olha para a mulher, pergunta para ela dos acusadores, e ela fala, eles foram embora. Jesus falou, eu também não vou te acusar, mas muda de vida, né? Não peques mais. Eu quase que escuto ele falando assim, parece que não está dando muito certo esse jeito, né, que você está vivendo. O que eu quero destacar aqui hoje? Há uma diferença aqui, gente, radical, mas radical mesmo, entre a velha aliança e a nova aliança. Entre a velha aliança presa à lei, em cumprir a lei, e entre a nova aliança do acolhimento, da redenção, da salvação e do acolhimento mesmo, do perdão. Na velha aliança, o que nós vemos aqui? O foco estava onde? No erro. Olha isso. Na velha aliança, o foco está no erro. Na nova aliança, o foco estava onde? Na vida. Publicamente, Jesus defendeu e protegeu a vida daquela mulher.
ele tirou toda a autoridade do legal naquele dia. Óbvio que nem sempre dá para a gente fazer isso, não tem como a gente, às vezes, quebrar uma lei aqui e ficar por isso mesmo, né? Mas vamos olhar nesse aspecto do acolhimento, da família e da restauração. Então, publicamente, Jesus defendeu a vida da mulher. Ele a protegeu, e quem foi embora foram os acusadores dela. No pessoal, no individual, aí ele conversou com ela. Eu não vou te condenar. Olha que lindo isso. Porque a gente é pronto, né? Se tem gente que gosta de apontar o dedo e condenar, são os chamados, né, que se dizem, são chamados seguidores de Jesus. Então, vamos olhar isso. Como é que a gente lida, né, nas nossas famílias? Que se tem um lugar que vai ter muito erro, muita transgressão, é na família. Se tem um lugar que a pessoa erra e ela deveria voltar e ser restaurada, é a família. Mas se nessa família tiver um olhar só para o erro, a restauração é muito mais difícil. O segundo texto é o da mulher samaritana. Isso aí está em João 4, se você quiser conferir. A história também é muito bonita, porque Jesus, cansado da viagem, sentou à beira daquele poço. Já começa por aqui, né? Jesus, sentado da viagem, sentou-se. E muitos de nós nunca está cansado, né? Não respeita o cansaço. E, nesse sentar à beira do poço, essa mulher vem buscar água no horário que mulher nenhuma ia buscar água. Eu não sei quantos aqui conhecem Israel, mas Israel, na hora do sol quente, é um sol insuportável. A gente não aguenta o sol. E era nessa hora que essa mulher ia buscar água, porque nenhuma mulher a aceitava a companhia dela. Então, ela tinha que ir sozinha. Quando ela chega nesse lugar, Jesus pede água para ela. Então, olha, aqui já começa uma coisa bem interessante em termos de interação familiar. Né? O quanto que eu aceito o outro ministrando alguma coisa para mim. O quanto que eu permito receber do outro alguma coisa importante, mesmo o outro que está numa situação, às vezes, que não está dentro dos meus padrões. E aí Jesus começa uma conversa com ela, que é um texto realmente também muito rico, e aos poucos ele vai ajudando essa mulher a perceber que ela estava buscando alguma coisa para suprir alguma necessidade dela e não estava resolvendo. Então, Jesus usa exatamente aquilo que ela foi buscar, que era o cotidiano dela, a água, para dizer para ela que ela precisava da água viva. O que nós podemos observar aqui? Principalmente as mulheres e os homens também, que estavam à volta dessa mulher, viam o que nela? O comportamento fora do padrão. Ela estava no 6º relacionamento. E esse 6º homem que estava com ela, eu não sei direito os outros, porque a gente não tem conhecimento de toda a história, mas esse 6º ela tinha pego de alguém. Então, todos à volta dela punham o foco no mau comportamento dela, no comportamento não aceito para aquele padrão de sociedade. Aonde que Jesus pôs o foco? Na necessidade dela. Jesus enxergou o que ela mais precisava. Ela tinha um vazio, ela tinha uma carência, ela tinha uma necessidade. E aquela necessidade que ela tinha, ela podia trocar de homem mais 20 vezes que não ia acontecer nada. Na psicologia, e aí a gente pega também o quanto que a psicologia pode contribuir, é possível que ela tivesse falta de afeto, falta de pele, falta de proteção, nós não sabemos. Mas quem fica trocando tanto de relacionamento, em geral,
tem umas faltas aí que a pessoa tenta suprir com o relacionamento. E, em outras palavras, Jesus está dizendo para ela, olha, tudo pode trocar quantas vezes você quiser, não vai resolver. Mas eu tenho a água viva, que pode saciar a sua alma, que pode aliviar a tua alma, que pode amenizar a falta que você tem na sua vida. Então, se lá atrás, quem estava à volta punha o foco no erro, Jesus pôs o foco na vida. Se aqui as pessoas à volta dela punham o foco no comportamento dela, Jesus pôs o foco na necessidade dela. Isso faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. E eu acho bem interessante, Marcos 12 diz, uma certa ocasião, Jesus estava lá e alguém chegou e falou para ele assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Aí ele disse assim, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. O que Jesus faz aqui? Ele amplia o conceito de família. Eu acho que eu até falei isso aqui há um ano atrás. Exatamente isso. Então, Jesus vai ampliar esse conceito de família. O que isso significa? Que muita gente que não tem uma família adequada, de pai, de mãe, de vô, de vó, pode ter a família na igreja. A igreja pode se tornar a família dessa pessoa. Eu lamento que... Eu acho que esse texto aqui tinha que ser mais ensinado nas nossas igrejas. Sabe por quê? Porque muitas igrejas estão cheias de órfãos. De órfãos porque o pai morreu ou a mãe morreu. De órfãos porque o pai foi embora. De órfãos porque a mãe foi embora. E aí fica a pergunta aqui na minha provocação, né? Como que nós podemos estender o nosso amor para esses órfãos? Hoje, as configurações de família são bem diferentes do meu tempo, por exemplo. Meu tempo era pai, mãe, filhos e pronto, né? Muitos homens tinham amantes, mas ninguém sabia. E se sabia, fingia que não sabia e pronto. Hoje já não é bem assim. Nós vamos encontrar famílias que só têm a mãe, exatamente por causa disso que eu falei, o pai foi embora. Famílias que só têm o pai, porque a mãe foi embora. Vamos encontrar famílias ampliadas, que as crianças são criadas pelos avós. Então, isso que é uma família ampliada, quando são os avós que cuidam dos netos. Vamos encontrar famílias onde os pais que se separaram já têm novos parceiros. Então, já é um pai casado com uma outra mulher e uma mãe casada com outro homem. E, às vezes, dessas parcerias já tem filhos. Então, nós vamos ter famílias com filhos que têm irmãos só por parte de pai, irmãos só por parte de mãe, né? Ou então dos dois lados. Né? Nós temos hoje também, já chamado aí, está muito comum isso, as mães solo. O que é mãe solo? Mãe solo é uma moça que resolve ter um filho e ela dispensa a participação do pai. A única contribuição que ela tem do sexo masculino é a doação do espermatozoide, mas ela dispensa a participação do pai. Isso é muito comum, viu, gente? Só na minha família, acho que tem umas 4 mães solo, que eu conheço as mães, que são minhas sobrinhas, conheço os filhos e amo os filhos delas, não sei quem são os pais. Então, são famílias que estão se chegando à nossa comunidade. E são famílias que o amor de Deus também vai alcançar. Com certeza, a redenção de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, a salvação em Cristo Jesus vai chegar também nessas famílias. Então, eu quero deixar isso. Quem sou eu? Quem é você? Será que o teu olhar também está mais no erro do que na vida? Ou será que o seu olhar está mais no comportamento errado, muitas vezes, da criança, do adolescente, né?
do que na necessidade dele, na carência dele, na falta dele? É isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho e fica aberto aí para o que vem agora.